Minha irmã de jaleco, será que eu posso te chamar assim? Porque eu sinto que por trás de um crachá, de uma função e da missão que nós assumimos, existe um laço invisível que nos conecta, que conecta a mim, a você, por diversas razões. E até mesmo de uma alma que muitas vezes grita e pede socorro, chama por atenção, mas que no fundo, existe também uma paixão inabalável pelo processo de cuidar do outro. E sim, nós estamos juntas nessa missão por uma causa muito nobre. Existem razões que são ocultas, principalmente, e é sobre elas que eu quero falar para você. Por que somos irmãs de alma, de espírito, de energias e frequências? E por que nós nos posicionamos de uma maneira errada? Nós estamos indo contra algo que fragmenta, na verdade, a nossa força, ao invés de a gente estar gerando uma força única e muito maior, que venceriam quaisquer dessas barreiras e muros indestrutíveis, né, diante da visão que nós temos e aprendemos com relação à enfermagem. Eu quero dizer que eu te vejo, que eu sei da sua força e principalmente da sua dedicação. E também, hoje, como terapeuta, eu sou pós-graduada em neurociências, também me tornei psicanalista, e antes disso eu já tinha feito formação em coach, que foi a primeira formação que eu fiz em 2017, e de lá para cá eu vim somando vários estudos e mapeando os nossos comportamentos dentro da enfermagem. Eu cheguei numa conclusão de que nós não fomos ensinadas e nem treinadas, nenhuma faculdade, nenhuma escola de enfermagem tem esse conhecimento. É por isso que a minha missão é estar aqui falando para você através da escola Enferterapia, que trata todas essas nossas questões ocultas que nós não sabíamos nem que existia, essa outra possibilidade de fazer uma enfermagem diferente. E é por isso que eu falo que a enfermagem tem jeito, porque pessoas têm jeito. Não é a enfermagem como profissão em si culpada ou a responsável por todas as nossas consequências, todos os efeitos colaterais que nós vivenciamos na nossa profissão. Ainda assim que fossem, existiria a possibilidade da gente fazer diferente, porque eu já fui lá, eu mudei o meu posicionamento, o meu campo de visão, né, a minha visão de futuro, inclusive, da maneira como eu enxergo a enfermagem, e é essa visão que eu quero trazer para você, ouvir uma outra possibilidade de fazer uma enfermagem diferente. E para isso é preciso haver uma mudança em mim, uma mudança em você, uma mudança em cada um de nós. E aí eu quero trazer estratégias para você entender por que somos parecidas, o porquê que semelhante atrai semelhante, por que nossas crenças, nossos comportamentos, as nossas dores e cicatrizes também, elas se assemelham muito. E eu precisei olhar para cada uma delas, cada comportamento tóxico que eu tinha, cada comportamento hostil que eu tinha nas minhas reações, impulsividade, na minha maneira de falar com o outro também, até os meus medos e inseguranças também, me proteger dentro do meu perfeccionismo e ter medo de delegar por não confiar no outro, por achar que o outro não ia fazer tão bem feito. Então, como somos irmãs. Então, nosso padrão de energia, da nossa essência, é idêntico, semelhante atrai semelhante. E você não vai andar agora mais sozinha, eu vou pegar na sua mão, você vai grudar em mim, eu não vou te soltar nunca mais, porque eu sou aquela irmã que foi buscar estratégias diferentes para entregar para você esse presente embalado de possibilidades de podermos mudar tudo que a gente tem para algo inovador, pioneiro, onde quem chega primeiro bebe limpo, né? Toda essa história que a gente conhece. Então, o que existe? Vamos entrar numa questão muito talvez até polêmica para você que não tinha ouvido ainda falar. A gente aqui na Escola Enferterapia trabalha muito com uma visão disruptiva. Então, a gente precisa quebrar muitos velhos padrões, a gente precisa romper muitas camadas que estavam adormecidas, que estavam invisíveis aos nossos olhos. Então, a gente, em muitos momentos, vai lidar com situações em que muita gente não vai aceitar, não vai concordar, vai resistir, e a resistência é a negação daquilo que precisa ser mudado, mas que precisa, em algum momento, a gente olhar para aquilo e aceitar que nós precisamos mudar, que nós precisamos nos transformar. E essa transformação só acontece de dentro para fora, no movimento de voltar o olhar para si mesmo, para poder enxergar o todo. Mas aí, com base num mapeamento que a gente entende sobre os nossos comportamentos, que é até nítido, né? Basta a gente observar qual é o padrão de fala da enfermagem, o padrão de comunicação, das falas repetidas, e que a enfermagem não vai para frente, a enfermagem é totalmente desunida, e assim por diante. Isso cria uma psicosfera, uma energia vibracional que se refere ao inconsciente coletivo, e esse inconsciente coletivo é a verdade que nós compramos como verdade. Mas eu quero dizer para você que se eu rompi essa bolha, sabe aquele peixinho que pula fora do aquário? Se eu rompi essa bolha, essa camada, se eu avancei em níveis
comportamentais, se eu pude transformar os meus comportamentos, minha irmã, tu vai fazer a mesma coisa na sua vida, e a consequência disso tudo, ela tende a ser positiva, independente do que venha acontecer. Sabe aquele ditado popular, que não há mal, que venha para o bem? Exatamente isso. Então, quando a gente quer mudar e transformar alguma coisa no nosso caráter, no nosso comportamento, a gente não sabe o que é que pode acontecer. E é por isso que muitas pessoas têm medo de mudar, porque sair da zona de desconforto é desconfortável e vai implicar em muitas mudanças e transformações. E tudo isso eu trato na minha mentoria. Eu estou realizando uma mentoria agora com alguns alunos, e uma das primeiras coisas que eu falo é justamente isso, que mudança implica em resultados novos. Então, isso vai incomodar pessoas, isso vai decepcionar, desagradar pessoas, mas por quê? Porque quando você se autoprioriza, as pessoas que lhe amam ao seu redor querem tanto lhe proteger que não querem que você se fira, se machuque, e muitas vezes até não querem que você cresça, porque elas não conseguem acompanhar. Então, muitas vezes é por isso que pessoas acabam ficando para trás. Mas isso é durante o processo que a gente vai compreendendo, vai adultecendo e vai criando robustez na nossa maturidade. Então, eu quero entrar num tópico agora importante com você, à luz da neurociência, que ela trata dessa fragmentação do nosso caráter, da dor, dessa disputa que a gente tem, que a gente acaba competindo, que a gente acaba se comparando, que a gente acaba perdendo de celebrar e de acender o nosso brilho próprio em detrimento da outra pessoa. Ou seja, a gente está perdendo a nossa própria força. Deixa eu dar um exemplo para você. Sabe aquela sensação que a gente precisa estar competindo? Aquela necessidade de destaque, aquela necessidade de chamar a atenção, de não ser deixada para trás, aquele medo que você tem de ser deixado para trás. Sabe aquela energia de disputa que no final das contas só deixa a gente mais exauridas, né? Exaustas, e que isso acaba nos isolando de certa maneira, porque o nosso senso crítico, o nosso senso de julgamento, ele tá tão em alerta que isso dispara muitos circuitos para o nosso mecanismo de defesa. Então, é como que, sem perceber, a gente se torna a nossa própria concorrência. E pergunta para mim como é que eu sei disso. Nós estamos entrando numa guerra interna silenciosa, e aí a gente declara falência para os nossos projetos, a gente declara falência que, inclusive, vai tender a fazer você se fadigar, cansar, ficar mais exausta e ter mais sobrecarga, que é justamente sobre isso que eu falo também, por conta de você querer agir com a força do seu próprio braço, ao invés de você tornar as coisas mais leves, mais fluidas, mais naturais e espontâneas, você acaba atribuindo algo que acaba sendo muito mais pesado do que simples. E aí a neurociência vem para a gente, né, mostrando o impacto de tudo isso, que a competição, quando vira uma rivalidade interna, isso ativa um mecanismo do nosso cortisol relacionado ao nosso estresse. E a nossa amígdala cerebral, ela aciona o medo, nos colocando num estado de alerta constante contra as outras pessoas. É por isso que a gente enxerga uma novata como ameaça, é por isso que a gente enxerga as mulheres que têm boas habilidades, que são desenroladas, que são bem posicionadas como uma ameaça, como se o caráter das outras pessoas e essas habilidades estivesse se referindo ao meu respeito, como se o meu valor estivesse atribuído ao que as outras fazem de melhor ou não. Isso simplesmente drena a nossa energia, diminuindo essa conexão através do hormônio da ocitocina, e nos impede de viver essa verdadeira fonte da força, que seria a união. Mas aí não bloqueie o seu cérebro já pensando, mas isso é uma coisa impossível. A enfermagem unida, mulheres unidas, é possível, claro que é. Você é minha irmã a partir de agora. E assim como eu estou fazendo com você, você pode fazer com uma próxima mulher. E essa próxima mulher já pode fazer com uma próxima mulher. E assim a gente vai aumentando esse movimento, criando e gerando esses laços, propósitos similares, para que a gente rompa barreiras que nos impedem de fazermos o que a gente pode fazer, o que a gente deve fazer, que é ter leveza, ter paz e ter a nossa liberdade definitivamente. O nosso valor não está atribuído ao meio externo, o nosso reconhecimento, que não vem do meio externo, inclusive. Ele vem de um lugar onde a gente está esquecendo de se conectar. Então, você não precisa mais estar desconectada. E a sua conexão precisa considerar a nossa tríade da saúde, que vem o aspecto espiritual, emocional ou mental e o nosso corpo físico. Então, conexão, inclusive a palavra religar, vem de religar a sua cabeça ou o seu chakra coronário
ao alto, a Deus, é gerar essa conexão. Inclusive, existe um gráfico sobre as nossas experiências, que ela precisa ser a nível vertical e horizontal. Então, a nossa experiência e os nossos relacionamentos e a nossa intimidade com o alto, nossas experiências aqui espirituais, e aqui são com as pessoas. Então, a gente precisa crescer nessas duas linhas, das duas formas. As nossas experiências não são só nesse plano, não são só as terrenas, porque existem coisas que o nosso aspecto físico, o nosso campo aqui físico na Terra não explica. Então, para que a gente consiga ter outras respostas, a gente precisa visualizar o todo e parar de ter uma mente tão focada apenas naquilo que a gente está vendo. Inclusive, fé, ela vem de um lugar das coisas que a gente não vê. Então, nos impede de acessar essa fonte. Então, eu quero fazer uma pergunta agora para você. Se você já sentiu essa energia de disputa na sua vida, você já viveu essa energia de disputa, você já sentiu medo com a chegada de uma outra profissional, você já excluiu alguém da sua panelinha, né, do seu grupo. Começa, inclusive, a ser mais observacional, começa a perceber como as pessoas se comportam e tudo que elas fazem para chamar a atenção e para serem destaque ali naquilo que elas estão fazendo. Inclusive, isso vai incluir elas estarem julgando também. E de antemão, eu já peço que você rompa com esse comportamento, que você quebre com esse padrão das pessoas tóxicas de estarem falando a respeito das atitudes das outras pessoas. Porque quando a gente fala muito da outra pessoa, a gente está deixando de viver e de olhar para a nossa própria vida. Então, perceba como toda essa dinâmica faz você se sentir. Se for com você, faça uma pausa, reflita, beba uma água, faça algumas respirações profundas, neutralize essa energia e esse padrão vibratório que está saindo, que está transpirando pelos seus poros. E aí existe um termo, uma fala que calha muito aqui para esse nosso movimento da inferterapia, que é a força da sororidade. Ela tem essa meio que uma travazinha de língua, que significa a energia que nos une e que nos cura. Mas a verdade é que nós não somos a nossa própria concorrência. A nossa força é exponencial quando nós nos unimos. Quando nos unimos, nós somos mais empáticas umas com as outras. Nós acolhemos quando praticamos a tal sororidade. A união e apoio entre irmãs, eu e você, irmãs de jaleco, irmãs de alma, irmãs de espírito. Tem uma passagem na Bíblia que fala assim: há amigos muito mais chegados do que irmãos. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. Então, é quando algo mágico acontece no nosso campo de energia, na nossa vibração, e aí a gente consegue mudar a psicosfera. A epigenética está aí mostrando quanto que o ambiente ele reforça esse nosso comportamento e as respostas que nós temos com base nisso. Então, cientificamente, algo poderoso acontece. Existe um filme, Efeito Borboleta, e aí você pode tirar isso como uma referência. Ao bater de asas em uma localidade muito distante, aquele outro local lá, ele sofre a consequência desse bater de asas. Então, eu quero te fazer um convite agora, que ao invés de você disputar, nós iremos, a partir de agora, escolher colaborar, contribuir, ao invés da gente repelir, da gente tratar mal, da gente julgar, criticar aquela colega de trabalho por uma ação até errada que ela fez. E olha, aqui, fazendo um parênteses aqui, eu hoje amo errar. É quando eu erro que eu aprendo, e quando eu aprendo, eu vou criando um maior arsenal de experiências, e eu vou ganhando em velocidade, em maturidade, eu vou ganhando, e a minha biblioteca mental, ela vai se expandindo. Então, é essa proposta que eu quero para você. Ao invés de você excluir essa mulher, você vai, a partir de agora, acolher, até porque se somos todas irmãs, por diversas razões, por termos sido atraídas para a mesma profissão, porque toda profissão tem um padrão vibracional, e nós precisamos realizar curas com base em todas as crenças e comportamentos que nós temos. E eu tenho esse entendimento justamente porque eu vim desse lugar e eu sofri muito dentro desse lugar que era hostil e tóxico para mim, que me levou a essa burnout. Então eu precisei sair desse ponto de partida para poder te ajudar a estender a minha mão para você dizer que você não está mais sozinha. Então, o que nós podemos fazer é começar a compartilhar nossas experiências, a ensinar também de uma forma humilde, sem precisar de ser arrogante ou dizer, olha, eu sei como eu sei muito bem fazer isso. Não é sobre isso, mas é você parar de querer reter, porque aquilo que é pleno não retém
tem, então a gente transborda. Então, inclusive, eu quero fazer um convite para você colocar a sua curtida aqui, sim, você transbordar aqui no canal, devolve para mim a energia que eu estou transbordando para você, compartilha também para uma colega que está desanimada, que está precisando ouvir isso, e como uma maneira de você também estender a sua mão para sua outra colega, faz isso, compartilha, coloca aqui também um comentário de algo que gerou um insight maior para você, que isso vai ressoar de uma maneira muito mais positiva, e é assim que eu acredito que esse movimento começa a mudar energeticamente o seu padrão de energia, e é só assim que a gente começa a mudar a enfermagem que a gente tanto reclama. Eu já reclamei muito, mas hoje eu resolvi fazer diferente, e esse é um convite para você também a gerar mais ocitocina, serotonina, a reduzir o seu estresse, a começar a ser um canal de cura também de verdade, não só na sua própria vida, mas transbordando na vida das outras pessoas e principalmente prosperando na vida do seu paciente, porque quanto mais você se liberta, mais conhecimento você detém, menos julgamento você faz, mais próspera você se torna, porque prosperidade está relacionada aos nossos movimentos, ao passo que a gente dá diariamente em prol do crescimento, e assim, consequentemente, a gente consegue ser um canal de maior impacto, de maior cura na vida do nosso paciente também. E é como se cada uma de nós fôssemos uma célula dentro da enfermagem, e a enfermagem é um corpo só. E se essas células dentro do corpo, que é a enfermagem, vivem brigando, batendo de frente, reclamando, lidando sem saber lidar nos seus conflitos, sendo pobres em inteligência emocional, esse corpo, ele é considerado doente. Mas o contrário disso também é verdadeiro. Se as células colaboram, logo, esse corpo se cura, esse corpo floresce. E aí a gente pode dividir umas com as outras a sobrecarga emocional que a gente tem, compartilhando as nossas próprias experiências. A gente pode crescer junto, porque é no caos que a gente precisa crescer e não ficar murmurando lá dentro do caos, onde a gente também multiplica o nosso conhecimento, é onde a gente amplifica e dá força à nossa voz, é onde a gente cria um ambiente realmente de sabedoria, de crescimento, de prosperidade, de felicidade, e não fazer parte do sofrimento, porque a gente pode escolher fazer parte do sofrimento ou da cura, e criar de fato um ambiente propício não apenas para os pacientes, mas para nós mesmas. E aí eu quero fazer uma pergunta para você: qual foi a última vez que você sentiu o poder de alguém lhe apoiando, lhe elogiando, lhe colaborando, contribuindo? Conta uma pequena experiência sua aqui nos comentários, como que você se sentiu diante disso, se isso foi algo bom, se isso lhe surpreendeu, se isso também nos gerou uma expectativa de você ter que fazer uma devolutiva porque ela te tratou tão bem, que isso gerou um gatilho de reciprocidade em você. Agora eu tenho que fazer o bem para ela, porque assim foi feito comigo também. Então, minha irmã de jaleca, eu vou chamar assim, nós fomos conectadas por um propósito maior, nós fomos chamadas para curar, para cuidar e para servir. Será que nós estamos fazendo isso na nossa prática? Você acha verdadeiramente que nós estamos exercendo o nosso papel e honrando, de fato, a essência do cuidado da enfermagem? Porque o verdadeiro ato de cuidar não é só eu realizar técnicas e procedimentos para o paciente. Isso até a inteligência artificial já está substituindo pessoas que são consideradas robóticas, né, que têm comportamentos robóticos. Então, onde está a nossa diferença? Está justamente nessa humanização, de se apoiar mutuamente, né? Então, a fé está nos abraçando nesse caminho de união. E eu quero deixar uma palavra para você, porque senão não seria a Inferterapia aqui também trazendo uma parte da espiritualidade que me ajudou muito a crescer e evoluir como ser humana, como amar o meu próximo como a mim mesma. Então, está lá em Eclesiastes, a sabedoria divina nos diz, é melhor ter companhia do que estar sozinho. Por quê? Maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudar a levantar-se, mas pobre do homem que cair, não tem quem o ajude a levantar-se. Então, eu quero deixar essa reflexão, que ela seja um bálsamo para o seu coração e um chamado para a sua alma, né? Porque nós não fomos feitos para caminhar sozinhas, nós fomos feitos para nos levantarmos juntas. E esse é um movimento da minha vitória com a sua vitória, da nossa vitória. Porque juntas nós vamos longe. Sozinhas nós podemos até chegar rápido, mas a gente morre no processo, porque a gente não tem quem possa nos dar sustância, suporte e acabe não chegando aonde a gente quer. Então, nessa era de uma competição desenfreada, ela precisa acabar. É hora da gente reconhecer que a nossa força, a nossa união, que a sororidade dessa energia é a que nos cura realmente. Você não é a sua própria concorrência. Seu maior poder está em quem você se torna quando você se une. A sua força, ela vem de um somatório
que complementa a energia, a força daquela outra mulher. Então, se o que eu disse aqui, se o que eu trouxe aqui para você tocou o seu coração e você quer aprofundar nessa jornada de autoconhecimento, de cura, de sobrecarga, de como você se torna uma profissional definitivamente magnética, disputada, com leveza e com amor para você transbordar, independente do caos, porque sim, o caos ele está presente, o caos ele serve para a gente crescer, o caos são oportunidades de amadurecimento e de como que eu me comporto diante daquilo. Então, é para você ter crescimento e maturidade diante dessas experiências. E é por isso que, através da neurociências da enfermagem, eu criei um mapa exclusivamente para nós que somos da enfermagem, para você. Eu tenho um e-book que chama O Despertar da Enfermagem, que é um guia neurovibracional, ou seja, ele une a neurociências com a física quântica, com outros conhecimentos, para a gente superar essa exaustão, essa sobrecarga desnecessária, os comportamentos tóxicos e silenciosos que mais acabam trazendo efeitos colaterais para a gente ressignificar e definitivamente a gente brilhar verdadeiramente. Você conquistar definitivamente a paz e o brilho que você tanto merece, que você tanto se dedica, tanto se empenha para conquistar. E eu sei que é bem assim, porque eu também já fui essa, mas uma vez que eu descobri o meu próprio valor, eu nunca mais fiquei mendigando ser reconhecida, ser valorizada por nada e nem por ninguém. Não são as pessoas que ditam o seu valor ele já está atribuído desde quando você estava no ventre da sua mãe, e o único que sabe ao seu respeito e o valor que você tem é um Deus que está lá em cima e que conhece você, todos os seus pensamentos, que conhece você pelo seu cheiro que você transpira, pelos seus poros. Então, clica na descrição aqui abaixo e comece a sua jornada, lembrando que juntas nós somos imparáveis. Então, eu te espero lá. Fica com Deus, Deus te abençoe. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.